O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Cumprimentos a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou professora Luzete, ortopedista, especialista em biomedicina e exercício do esporte, professora aqui da Faculdade de Medicina e preceptora aqui do Hospital Universitário. Agradeço o convite para moderar esse ciclo de palestras que tem temas que são relacionados à ortopedia e medicina do esporte. Destaco aqui também a presença do professor Alberto Alves, ortopedista. Muito obrigada, professor, pela sua presença, que é especialista em coluna, pesquisador do programa de pós-graduação em ciência médico-cirúrgica e vai estar aqui conosco até o final. A UNUTEDES, que está organizando esse ciclo de palestra em parceria com o Programa de Telesaúde Rede Brasil e do Ministério da Saúde. Bom, eu gostaria de introduzir aqui o nosso convidado, professor Eduardo Vasconcelos, docente da Universidade Estadual do Ceará, especialista em medicina do esporte e ortopedia, na subespecialidade de joelho. Ele é preceptor de residência médica do Hospital Geral de Fortaleza e tem experiência na área de medicina com ênfase em emergências médicas, medicina do esporte e do exercício e ortopedia e traumatologia. Ele atua principalmente nos seguintes temas: cirurgias do joelho, medicina do esporte e cirurgia traumatológica e ortopédica. Destaco também, já agradecendo, a presença do Rafael Dantas de Andrade. O Rafael é educador físico com vasta experiência em treinamentos para atletas, né, principalmente após lesões, né, retorno ao esporte, e também ele atua na prevenção das lesões esportivas. Bom, o tema que nós vamos trazer hoje, né, ele está intitulado em Orientação Médica e Multidisciplinar Poliesportiva. E nós ressaltamos também que esse tema ele vai ser abordado de uma forma muito particular para os médicos generalistas, né? Nós sabemos que essa especialidade em medicina do esporte é uma especialidade que não é tão é muito recente, né? Nós não temos tantas universidades ou hospitais, né, que ofereçam essa residência, né? E isso é um assunto que é muito importante para que o médico generalista ele possa ter condições de fazer uma orientação correta, né, para os pacientes, principalmente aqueles que são atendidos devido a algum tipo de lesão esportiva, seja em atletas de alto rendimento ou mesmo pessoas, né, que praticam a sua atividade física no cotidiano.
A palavra é sua, professor Eduardo Vasconcelos, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, professora Luzete, agradeço o convite a todos que fazem aí o NUTEDS, a professora Luzete, a professora Sheila, então uma honra enorme estar aqui com todos vocês e vamos começar, né? Então, como a professora Luzete já me apresentou, eu vou pular aqui essa parte, mas a gente vai falar aí de modo mais geral sobre orientações médicas e multidisciplinares na medicina do esporte, no esporte em si, que isso é extremamente importante para que o médico generalista tenha algum conhecimento, né? E assim, a medicina do esporte, ela é uma especialidade que tem já um certo tempo, né? Mas, como a professora Luzete falou, a formação em medicina do esporte ainda é carente de novas residências e de formação na graduação também. Então, ela tem alguns pontos que a gente acaba não tendo tanto conhecimento. Ela atua basicamente e principalmente em duas frentes. A avaliação pré-participação, que aí entraria a parte em especial da cardiologia do esporte, né, para principalmente doenças cardiorrespiratórias que possam ser agravadas com o esporte, elas sejam prevenidas, sejam tratadas para que o esporte não cause nenhum agravo. E tem também um segundo pilar importante, que seriam as lesões esportivas. Um outro pilar muito em alto na medicina do esporte seria a parte da performance, tá? Mas, em se tratando aqui desse módulo específico, a gente vai focar na parte que interrelaciona aí a ortopedia e a medicina do esporte e que, a meu ver, é o que o médico generalista realmente precisa ter algum conhecimento para poder tratar melhor os seus pacientes, que é justamente nas lesões esportivas. Então, a gente vai abordar aqui as principais lesões esportivas, né, que vão chegar eventualmente aí no consultório, na atenção primária de qualquer médico generalista. Começando com a principal, lesão muscular, tá? Não tem ninguém que pratique algum esporte que não teve alguma vez alguma lesão muscular, né? Então é muito comum. E por que isso é comum? Ela é um dos principais problemas no esporte. Ela comete cerca de 55% das lesões no esporte. Então ela é responsável por 55% de todas as lesões de todos os esportes. Então, mais da metade de todas as lesões que vocês venham a imaginar que tenham relação com o esporte, mais da metade são lesões musculares. E isso impacta muito na vida de um esportista, de um atleta, como também na vida do dia a dia, porque com uma lesão muscular, às vezes prejudica o trabalho, prejudica o lazer, prejudica o seu cotidiano. Então, ela tem uma vasta importância, tá? Como curiosidade aí, como trazendo números, no futebol, ela representa de 20 a 37% de todas as lesões que trazem algum afastamento de treino no nível profissional do futebol masculino. E já no nível amador, aquele que bate um rachinho ali, um peladeiro do final de semana, é 18 a 23% de afastamento. Então, é uma incidência de afastamento grande, alta, por conta dessa dor, dessa lesão muscular. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a prevenção é a melhor maneira de tratar. E aí o Rafael vai falar mais na frente como que a gente pode abordar essas lesões musculares, o tratamento da musculatura em si, para evitar essas lesões. Mas o primeiro passo nessa prevenção é avaliar a epidemiologia delas e estabelecer o risco e circunstância em que essas lesões acontecem. Por exemplo, futebol vai predominar lesões em membros inferiores. Um esporte como o vôlei, que aí tem tanto lesão do membro inferior como lesão do membro superior. Então, cada esporte vai ter a sua particularidade e isso é importante a gente levar em consideração diante de um paciente com alguma lesão desse esporte. Como dado ilustrativo aqui, a gente tem esse trabalho publicado na American Journal of Sports Medicine, um trabalho grande, bem tradicional, que avaliou as 5 temporadas da Liga dos Campeões da UEFA e onde foram registradas mais de 1.175.000 horas de exposição dos atletas e registraram quase 3.000 lesões musculares, 53% ocorrendo nas partidas e 47% nos treinos. Em média, cada jogador sofreu 0,6 lesão muscular por temporada. É quase ano sim, ano não, ele tinha uma lesão muscular aí em média, tá? As lesões musculares nesse trabalho foram 31% do total de lesões e causou 27% dos afastamentos por lesões, né, dos clubes. A cada temporada, 37% dos jogadores perderam algum treino ou jogo.
Então, em se tratando de um futebol profissional, de um atleta profissional, isso gera um impacto muito grande, tanto financeiro como técnico-tático para o clube, tá? E a incidência de lesão foi 6 vezes maior durante o jogo em comparação com o treino. E 92% afetaram os membros inferiores. Aí entra a particularidade do esporte. A gente está falando aqui de futebol. Então, vocês observam que quase 100%, 92% das lesões musculares foram em membros inferiores, que é onde predomina no futebol, né? A musculatura dos membros inferiores é a mais utilizada, tá? E na partida, 6 vezes mais lesões do que no treino. Isso se deve pela intensidade do jogo, né? Então, todos esses dados são importantes para a gente poder avaliar. E aí, a localização da lesão, cada esporte vai ter a sua. Eu estou trazendo o futebol por ser o esporte mais praticado no nosso país. Predomina isquiotibiais, com 37%, seguidos de adutores, quadríceps e panturrilha. Em relação à circunstância da lesão, a gente pensa aí, muitas vezes, que é traumática, que é de pancada, né? Mas não é. 2 de cada 3 lesões foram traumáticas com início agudo. Mas o que predomina aí mesmo são as lesões por overuse, né? Por excesso de carga, excesso de jogo, excesso de treino, que tem um início gradual e que vão aumentando, né? Quase todas as lesões musculares, segundo nesse trabalho, ocorreram em situações sem contato. Então, diferente do que intuitivamente a gente pensa, né? Então, quando chega lá um paciente lá no seu atendimento, você pergunta, teve trauma, teve alguma pancada? Ele vai dizer, não, doutor, mas começou a doer aqui. Então, você tem que pensar na lesão muscular, porque o mais comum é sem o contato, sem a pancada. Apenas 5% ocorreram durante esse dito jogo sujo, uma entrada mais dura, mais violenta, tá? O diagnóstico da lesão muscular é muito simples, tá? Ele é clínico, a anamnese e o exame físico. Então, o que é que o paciente vai chegar para você no seu consultório, numa atenção primária? Ele vai dizer que estava praticando algum esporte, o futebol, por exemplo, e que sentiu uma dor mais súbita, sentiu a sensação de que a musculatura rasgou, que começou a doer, latejar, ou que teve algum estalido e que sentiu que arrancou alguma coisa, porque numa lesão, numa ruptura total do tendão, pode acontecer essa sensação. Então, basicamente, vão ser essas queixas, não vai mudar muito disso. E aí, no exame físico, você vai observar a área que está com dor, onde ele vai te referir a dor. Você vai ver se tem equimose, se tem alguma deformidade, vai palpar, ver se tem dor na palpação, ver se tem alguma deformidade que faça você pensar numa ruptura de fibra muscular ou de tendão, né? Porque fica diferente. Sempre comparando com o outro lado é importante. Na ortopedia, é muito importante a gente comparar com o lado contralateral quando a gente está falando dos membros, né? Para confirmar o diagnóstico, a gente pode lançar mão das imagens. Ultrassonografia, que é mais acessível, mais fácil, mais barato, né? Porém, ela é muito operador dependente, mas é um excelente exame. E temos a ressonância magnética, considerado padrão ouro para o diagnóstico. Já para o acompanhamento de uma lesão muscular, quando há necessidade, né? Isso é especialmente em atletas, a ultrassonografia se faz mais importante aí nesse segmento. O diagnóstico, ele é melhor com a ressonância, porém, nem sempre é preciso. Então, diante de uma história de prática de esporte, aquela dor súbita, rasgar a musculatura, são palavras que eles costumam usar muito. Aí você vai pensar na lesão muscular. Examinou, viu lá dor na palpação, alguma deformidade, isso é lesão muscular até que se prove o contrário, tá? Aqui uma imagem de ultrassonografia, só para ilustrar, a gente vê uma ruptura do reto femoral. Nessa imagem da esquerda aqui, essa área anecoica preta aqui, né? É a área que está faltando a fibra muscular. Nas imagens da direita, na superior, a gente vê uma área mais preta aí, que é o reto femoral rompido. E aí a gente compara com a outra coxa desse atleta. E a gente vê a fibra totalmente continuada. Então, essa diferença aí nos mostra a ruptura do reto femoral. Também serve para segmento, como eu disse. Então, a gente vai observando a evolução, a redução da área de lesão, da área de inflamação e de formação de uma fibrose cicatricial no músculo. Então, a ultrassonografia tem essa utilidade também, tá? Mas a ressonância, a gente consegue ver a anatomia mais assertivamente, tá? Mais acertadamente. Então, a gente observa a extensão, se está limitada a um músculo específico ou se vai para outros músculos. A ressonância traz essa informação com maior fidedignidade, tá certo? Aqui a gente observa uma lesão grau 1, onde há um estiramento de fibras. Observem um aumento de sinal aqui no semimembranoso nas duas imagens. Esse cinza mais claro é o aumento de sinal. Mas você vê
que é um processo inflamatório, é um estiramento das fibras, mas não tem descontinuidade de nenhuma fibra. Então, não houve ruptura de fibra muscular, tá? E aqui é um vídeo mostrando aquela lesão inicial, mostrando o edema, mostrando o semembranoso, a lâmina líquida, que é da inflamação por conta da lesão muscular, mas, como eu disse, continuidade de fibra, ruptura. Então, lesão grau 1. A classificação é uma coisa que eu digo que é mais controversa, tá? Cada esporte, cada clube, ele costuma ter uma classificação que predomina ali. Não existe uma linguagem universal. Com certeza vocês já ouviram falar, vão ouvir falar em contusão, contratura, estiramento, extensão, ruptura. E aí tentou-se fazer diversas classificações, né, desde O'Donoghue em 1962 até classificações por ressonância, por ultrassom, mas isso sempre foi uma dificuldade de falar a mesma língua entre os profissionais que tratam ali aquele esportista, o médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, tudo isso. Às vezes um falava numa língua e outro em outra língua, uma classificação diferente, e estavam falando da mesma coisa. E isso interfere no tratamento. Então não tem a certa. Existe a classificação que ali na sua região, no seu clube, no seu esporte é a mais utilizada, e o importante é que todos utilizem essa mesma classificação. Existe aqui a classificação britânica, tá? Publicado no British Journal of Sports Medicine, que é uma das mais utilizadas, até em termos acadêmicos mesmo, na publicação científica. Mas na prática, a classificação que eu acho que o generalista deve ter um conhecimento é a classificação em 3 graus, uma clássica, que é o que a gente vê nos noticiários na TV, que é o que o jornalista sabe. É a lesão grau 1, grau 2 e grau 3. O que é que seria? Lesão grau 1 seria um estiramento da fibra muscular. Ele teve uma lesão por uma pancada ou por uma sobrecarga que esticou lá muito a coxa e aí alongou muito a fibra muscular, ele estirou, mas não rompeu nenhuma fibra muscular. Na lesão grau 2 e grau 3 já tem ruptura de fibras. A grau 3 rompeu tudo. Então, soltou, descontinuou totalmente aí o tendão, o músculo. E grau 2 é uma ruptura parcial. Basicamente isso aí. Isso é importante para a gente ter uma noção aí, principalmente, do tempo de tratamento, do tempo de repouso, tá? E o tratamento? Tratamento que é importante a gente ter em mente o protocolo Price, que é tradicional, por muito tempo questionou-se a questão do repouso, e aí a gente sabe que imobilizar traz um menor hematoma, mas a cicatrização é mais desordenada. Então, mobilizar precoce é melhor, porque você estimula ali o tecido conjuntivo a ter uma regeneração mais funcional, com menor quantidade de células necróticas. Então, esse editorial aqui publicado no British Journal of Sports Medicine sugere um protocolo apelidado de policy. E na prática é muito parecido. O que muda é a carga, tá? Então, proteção na lesão muscular, carga adequada. Você não precisa um repouso total. Você vai fazer fisioterapia com exercícios, então tem que fazer fisioterapia, faz parte do tratamento, é o principal, mas já com uma certa carga que ele tolere, sem sentir dor, sem sentir desconforto. O gelo sempre gera aquela dúvida, né? O gelo, a crioterapia, ela é importante, em especial ali nos primeiros dias, porque vai conferir uma analgesia importante e uma compressão também da região lesionada e elevação do membro para ajudar na redução do edema, melhoria aí da vascularização muscular e, consequentemente, uma cicatrização mais rápida, menos sintomática, tá? Em relação a medicamento, né? A gente acaba sempre muitas vezes, né, o generalista não tem ali a experiência e acaba prescrevendo muito medicamento e é o contrário. A gente tende a evitar o uso de medicamentos. A gente pode usar analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, mas o menor tempo possível. Idealmente, o uso do analgésico convencional, dipirona, paracetamol e fisioterapia, tá? Gelo também como analgesia. Mas a dipirona, paracetamol. Naquele caso que ele está com mais dor, que está realmente impossibilitado ali de andar, uma dificuldade maior, você pode lançar a mão do anti-inflamatório, mas idealmente 24, 48 horas, porque há estudos que mostraram que o uso do anti-inflamatório retarda o processo cicatricial da fibra muscular e aumenta a taxa, a incidência de formação de mais fibrose do que fibra muscular propriamente dita. Então, não seria interessante usar por longos períodos o anti-inflamatório, tá? E o relaxante muscular, o atleta, ele adora, tá? Eu, particularmente, não uso muito, não tem um benefício tão grande, mas naquela fadiga muscular, aquele estiramento, aquela lesão mais inicial,
pode ser interessante para dar um relaxamento muscular e o paciente se sentir melhor, tá? Tratamento cirúrgico é de exceção, é raro, mas eventualmente você pode precisar fazer uma rafia do tendão ou do músculo e algumas vezes, menos raramente, evacuar um hematoma, puncionar. Isso aí, quando tem uma área com uma coleção ali muito grande que está causando dor, você pode puncionar ali com a seringa, uma agulha, para dar um alívio e ajudar no tratamento da fisioterapia, tá? O retorno ao esporte ele é bem variável, tá? Aqui realmente é muito mais da experiência, conhecendo ali o perfil do atleta, quando é um atleta, conhecendo ali o grau e o tamanho da lesão. Mas ele varia de lesões maiores e maior grau, né, para lesões menores. Existe uma conta que não é matemática, tá? Então fala aqui, eu diria até que é off-label, mas na prática do esporte é uma estimativa que a gente costuma usar, que seria mais ou menos o tempo de cicatrização muscular de 1 milímetro por dia. Ou uma outra continha seria 1 centímetro por dia. Então, você tem lá na ressonância ou no ultrassom, viu lá que tem uma lesão de 3 centímetros, estima-se que seja em torno de 3 semanas aí para esse atleta voltar ao esporte, esse esportista aí voltar para o seu esporte, tá certo? Então, é variado o tempo de retorno com o grau e principalmente com o tamanho da lesão. Mais importante até do que o grau em si é a extensão da lesão para esse retorno ao esporte. Lesões maiores, por mais que seja um grau 2, por exemplo, uma lesão grau 2 pode demorar mais do que alguns, enfim, grau 1, por exemplo, pode durar mais que um grau 2, tá? Então, isso é bem variável. Mas esse retorno ao esporte envolve, né, multidisciplinaridade, um médico, um preparador físico, um fisioterapeuta, né? Então, tudo isso é importante, mas para retornar, ele tem que estar sem dor, com amplitude de movimento normal, flexibilidade normal, força muscular semelhante à do outro lado, propriocepção normal, habilidade de gesto esportivo normal e entender que a lesão muscular é um fator de risco para outra lesão e que ele pode voltar a ter uma nova lesão, tá? Dito isso, vamos lá para uma outra lesão muito comum, que é a entorse do joelho, principalmente no futebol. Lesão ligamentar. Aqui é uma anatomia básica, onde a gente tem no centro aí os ligamentos cruzados, cruzado anterior e cruzado posterior, e entre fêmur e tíbia a gente tem os dois meniscos, menisco lateral e menisco medial, tá? O mecanismo clássico é esse. Esse vídeo aí mostra o mecanismo clássico de lesão do LCA. Pé fixo no chão, girou, fazendo um valgo do joelho, o joelho entra aí, ó. Vocês vão ver nesse ângulo agora o ressalto que o joelho faz. Esse é o momento que há a ruptura do ligamento cruzado anterior. O futebol, como eu disse, é um dos esportes mais praticados. Então, esse tipo de lesão vai chegar, eventualmente, num pronto-socorro, vai chegar no seu consultório, no seu atendimento primário, que você vai precisar, pelo menos, identificar aí ou suspeitar do que é que se trata. E aí, o mecanismo, quando ele te descreve, você já tem que pensar em LCA, tá? A lesão do Neymar, né, que o Neymar operou aí ano passado, né, tá em plena recuperação, fazendo a fisioterapia, mas também uma outra lesão clássica de LCA, tá, onde ele muita dor, né, então isso aí faz com que ele vá procurar a emergência, uma unidade de pronto atendimento, enfim, para poder melhorar, amenizar essa dor. Um vídeo aí da lesão, só para vocês observarem, olha, o pé travou e ele rotacionou, fazendo a entorse do joelho, tá? O exame físico é importante a gente ter noção, né? Essa frouxidão que vocês veem aí no exame do vídeo da esquerda é o LACMA, né? Que você anterioriza a tíbia. O pivot shift, que você vai observar um ressalto da tíbia com o fêmur. E a gaveta anterior, por último, que você anterioriza a tíbia e observa que ela vem muito mais do que deveria vir porque não tem o cinto de segurança, o LCA. E após a cirurgia, isso aí é no pós-operatório imediato, um paciente que eu operei, a gente vê que está bem firme esse joelho, tá? Completamente diferente de antes. O diagnóstico é clínico, tá? O exame físico ali, a história da entorse já é meio que quase que patognomônico. O raio-x, ele não vai ter tanta utilidade. A exceção é quando você observa essa fratura de Segon, aí que é a avulsão do ligamento anterolateral, que isso aqui é praticamente patognomônico de ruptura do LCA, tá? Quando tem um mecanismo torsional. A ressonância é o padrão ouro, a gente vai observar a ruptura do LCA, aí nas duas setas a gente vê o LCA rompido, tá?
E o tratamento. Na emergência, o que é que você precisa fazer? Uma analgesia importante, porque dói ali no primeiro dia, no segundo, nos primeiros dias, né? Uma imobilização, ela não é obrigatória, mas pode ser feito para conforto, tá? Então, usar uma tala ingnomaleular ali por alguns dias, 2, 3 dias, só para melhorar ali a dor, tá? Raramente, mas pode ser tratamento conservador em casos muito específicos. De modo geral, lesão do LCA, principalmente em jovens com uma demanda maior que jogam futebol, por exemplo, é de tratamento cirúrgico, tá? Aqui é um vídeo de cirurgia que eu vou avançar, por acaso, da cirurgia completa, tá? Mas aqui eu acho que não cabe, mas para curiosidade, podem entrar lá no meu Instagram, que é dr.eduardo Vasconcelos, e aí tem a cirurgia completa, tá? Outra lesão muito comum, entorse do tornozelo. E aí a gente tem o nosso modelo de novo, Neymar, que já teve diversas entorses do tornozelo. Esse é o mecanismo clássico, tá? Também no futebol, mas no vôlei também pode ter torção quando aterrissa lá na hora de saltar para fazer um corte. E aí faz esse movimento aí de inversão ou eversão do tornozelo, a rotação, e isso vai fazer lesão ligamentar dependendo da energia, tá? Observa-se que incha, tá? Incha bastante. Então, quando você está no pronto atendimento ou ali nos primeiros dias que chegou para você na atenção primária, no consultório, ele vai estar com esse tornozelo bem inchado. Então, é comum entorse do tornozelo, aqui em cima está joelho, perdão, mas entorse do tornozelo é muito comum esse edema, esse inchaço, tá? O diagnóstico é um mecanismo de trauma, ele vai te contar que torceu esse tornozelo, vai ter um inchaço e vai ter dor. Isso aí é fundamental para você pensar num entorse tornozelo com alguma lesão ligamentar. Existem alguns testes ligamentares que muitas vezes no pronto atendimento, ali nos primeiros dias na atenção primária, por conta da dor, você não vai conseguir realizar, tá? O principal seria a gaveta anterior, a gaveta que você faz tornozelo, tracionando o pé para frente e para trás para ver a instabilidade, a frouxidão que tenha ou não nesse tornozelo, e aí você faz comparando um lado com o outro, tá? E aí uma coisa importante, principalmente ali naquele atendimento inicial, é quando pedir radiografia, tá? Até para a gente otimizar tempo, custo, existem alguns critérios, o critério de Ottawa, para orientar a gente quando vale a pena, quando precisa fazer uma radiografia ou não diante de um entorse. Porque a maioria é lesão do ligamento talofibular anterior, que muitas vezes vai muito bem sem tratamento cirúrgico, tá? Mas algumas vezes pode ter fratura, e aí a radiografia teria essa importância. Então, quando pedir, esses são os critérios de Ottawa. Para o tornozelo, o paciente ter história de trauma torsional com dor no maléolo referida ou associada a um ou mais seguintes critérios, tá? Dor maleolar lateral à palpação óssea, você tem que palpar os 6 centímetros distais, tá? Dor maleolar medial também, palpando os 6 centímetros distais. Então, se tem dor aí no maléolo lateral ou medial associado a essa entorse, ou incapacidade de apoiar o membro, você pede para ele andar ali 4 passos e ele não consegue, porque dói, ele tira o peso da perna que está lesionada, você precisa fazer um raio-x, tá? Porque esse raio-x vai aumentar, esses critérios aumentam a suspeição de uma fratura. Então, a radiografia vai ser importante para afastar, confirmar ou afastar a fratura, porque muda totalmente o tratamento. Diante de uma fratura, tem que encaminhar para um serviço de traumatologia, tá? Da mesma maneira, o pé também entra aí muito parecido, né? Quando é que você vai pedir a radiografia do pé? Quando o paciente tiver um trauma torsional também, com dor referida ali no médio pé, associada a um ou mais dos seguintes fatores. Dor na palpação, na base do quinto metatarso, tá? É muito comum em esportes de corrida, de impacto, basquete, o vôlei, o próprio futebol, ter fratura da base do quinto metatarso. Então, vários jogadores aí, vocês já devem ter ouvido falar com essa fratura do quinto. Então, você palpando tem dor, teve uma torção, tem que fazer raio-x. Dor na palpação ali da topografia do navicular e, do mesmo modo que na anterior, incapacidade de apoiar o membro. Pede para ele dar 4 passos, ele não consegue, ele tira o peso ali do pé que está lesionado, isso aumenta a chance de ter uma fratura, a suspeição de uma fratura, então é importante fazer radiografia. Radiografia de tornozelo é AP e perfil. Então, basta você pedir radiografia do tornozelo, né, AP e perfil, do pé também, pode ser do mesmo modo, e isso já vai te dar ali algum norte em relação a ter fratura, aquela fratura mais
que salta aos olhos, o generalista consegue identificar facilmente e aí direcionar para um serviço de traumatologia. Então, tratamento, mesma coisa do pólice lá na lesão muscular, né? Proteção, a carga conforme tolerar. Então, vou liberar peso se o raio-x, se houve necessidade de raio-x de acordo com os critérios, não tem fratura, eu posso liberar para pisar de acordo com o tolerado. Gelo, né? Crioterapia, compressão e elevação para reduzir esse inchaço. Se tiver instabilidade, depois melhorou aquele processo inflamatório e ele diz, não, meu tornozelo está frouxo, não estou sentindo confiança, tratamento cirúrgico pode ser necessário nesses casos, tá certo? E por último aqui, uma das lesões que são comuns e ainda bem não tão comuns no futebol, mas são comuns, aparecem no futebol e em alguns esportes mais, principalmente esportes de luta, né? Podem ter as fraturas. E aqui eu trago como um tema importante. Eu acho que todo médico generalista ele precisa ter uma noção básica da conduta inicial nas fraturas, não só no esporte, tá? Mas de modo geral. Porque você pode ajudar esse paciente com a fratura a não ter uma sequela maior, a não ter uma lesão vasculonervosa. E isso se dá ali no transporte. Então, antes de transportar para o serviço terciário, para o serviço de referência, algumas condutas podem ser feitas no pronto atendimento ali inicial, na atenção primária, e que vai ajudar muito, tanto na cirurgia como no pós aí desse paciente, tá? No futebol, ó, essa imagem é clássica aí, se eu não me engano era um jogo do Campeonato Carioca. Olha essa entrada violenta, cruel. Observem aí a curva, né, que a perna desse atleta faz, onde obviamente teve fratura dos ossos da perna, né, tíbia e fíbula. E acontece em vários esportes. No Rio, nas Olimpíadas do Rio 2016, a gente teve uma fratura dos ossos da perna nesse atleta, nesse ginasta francês, que foi durante o salto na prova do cavalo. Quando ele aterrissou, fez uma sobrecarga que deu uma tensão maior que fez uma fratura dos ossos da perna. E aí, essa imagem ela é interessante porque isso aqui é da atenção inicial ali, que é importante que todo médico tenha noção, essa imobilização. E esse é o tema principal, central aqui dessa parte das fraturas. Não é recomendado que você, principalmente que não é ortopedista, faça uma redução às cegas. A gente mesmo, ortopedista, não deve fazer uma redução às cegas ali na beira de um campo, na beira do ginásio, aí no caso do atleta da ginástica, a gente não deve, porque nessas manobras heróicas de tentar reduzir, colocar logo no lugar, você pode fazer uma lesão vasculonervosa. Lembrar que quando o osso fratura, quando ele quebra, ele muitas vezes fica com algum espículo ali e ele é muito cortante. E tem nervo, tem artéria, tem veia ali passando justa ósseo, né, justa do lado do osso, que no transporte, na locomoção, esse movimento dos fragmentos do osso podem lacerar o nervo, a artéria e trazer um problema bem maior do que só a fratura, tá? Então, a importância da imobilização, da gente ter algum conhecimento, é para evitar essa lesão. A gente deve, de acordo com o tolerado aí pelo paciente, tentar alinhar um pouco, fazendo uma leve distração, puxando um pouquinho, mas sem querer colocar no lugar. Às vezes a fratura está ali em um ângulo de, sei lá, quase 90 graus, 60 graus, então você não vai querer deixar totalmente alinhado, mas você reduzir essa deformidade e colocar uma imobilização, que pode ser um gesso, ou se tiver essas imobilizações já prontas aí, como na imagem, já vai ajudar a reduzir o problema, né, uma lesão mais grave, tá? Então, risco da lesão neurovascular associada, importante fazer uma boa analgesia e aqui transportar para um centro médico de referência com o traumatologista, tá certo? Então, acho que era isso. Aqui são os meus contatos, estou à disposição para o que a gente puder contribuir aí. Agradeço mais uma vez ao convite. E agora a gente vai dar prosseguimento com o Rafael. Boa tarde, né? Para mim é um prazer estar sendo convidado a passar um pouco da conhecimento da educação física e da fisioterapia para os colegas. Então, como a professora já me apresentou, eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta, então uma experiência em prescrever exercícios, né? Que é a minha grande paixão, é resolver os problemas de lesão através de exercício, através do movimento.
O objetivo principal aqui é contribuir para a orientação médica relacionada ao tratamento de lesões esportivas e retorno ao esporte. As etapas do tratamento das lesões esportivas, a gente colocou aqui em algumas etapas, né? Primeiramente, controle da dor e restauração da marcha. Então, no campo da fisioterapia, aí, a gente vai ter vários recursos para controlar essa dor e restaurar a amplitude de movimento. Normalizar a normalidade da flexibilidade, né? Resolver os problemas de encurtamento muscular e, após a liberação médica, começar com 3 etapas de exercício para o pronto retorno ao esporte. Seriam esses exercícios para o tratamento de dor, então a gente trata através de exercícios. A contração muscular ela é analgésica, né? Se ela for bem orientada e bem usada. Exercícios para ganho de força, né? Para normalizar a função. E os exercícios esportivos para quando o indivíduo for voltar à prática esportiva, ele ter a confiança, né? Nos movimentos. Para mim, esse slide é o mais importante aqui da minha apresentação, porque através desses slides eu vou conseguir explicar a importância de respeitar essas etapas, né? Aqui eu tenho uma relação de intensidade, né? Limiar de ativação, intensidade de exercício, com o recrutamento de unidades motoras. Então, para o atleta, o que ele interessa, né? Principalmente o atleta de esportes explosivos, esportes coletivos, é ele ter alta potência e alta força. Mas no período que ele está lesionado, ele não tem essa capacidade, né? Ele está com dor, ele tem restrições, né? Tem edema, mas a gente pode fazer trabalhos de baixa intensidade, até 20 repetições, onde eu vou estar estimulando as fibras musculares do tipo 1 e progressivamente, depois eu vou entrar no trabalho de força e finalizar com o gestual esportivo, né? Então, é importante a gente respeitar essas etapas, né? Às vezes, eu trabalho a etapa inicial analgésica e após o desaparecimento dos sintomas e das dores, eu já quero pular para a etapa do gestual esportivo e dos exercícios de potência. Isso é complicado, porque o atleta ele ainda tem déficit de força muscular. Então, é importante que ele respeite toda a progressão do treinamento e dos protocolos. Então, o Eduardo falou muito bem das lesões aí, musculares, entorse de joelho, tornozelo, das fraturas. As fraturas a gente tem um pouquinho mais de impossibilidade de estar atuando, porque realmente precisa da imobilização para consolidar aquele osso, né, quebrado. Mas nas outras 3 lesões, a gente pode ajudar de maneira mais imediata. Vamos começar aqui falando da lesão muscular, onde a grande questão, também como o Eduardo bem colocou, é a prevenção, né? Como é que eu faria essa prevenção, né, para o indivíduo não chegar a fazer a lesão, que é a mais comum, como foi citado, que mais tira o atleta ou recreativo ou profissional da sua profissão ou do seu lazer, né? Então, a avaliação contínua de desequilíbrios musculares. Então, o indivíduo, a gente não pode ter a musculatura antagonista muito mais forte do que agonista. Tem uma série de critérios para a gente estabelecer esses desequilíbrios. Tanto musculatura agonista e antagonista, como de membros, membro direito com membro esquerdo. Então, tem que ficar na constante avaliação. A avaliação contínua da mobilidade articular, flexibilidade e força. Se tiver desequilíbrio numa dessas 3 características, ele vai estar correndo o risco de lesão. Elaboração de protocolos de aquecimento e recovery. Principalmente nos atletas recreacionais, é muito comum ele chegar na prática esportiva e querer ir logo praticar o esporte, né, a competição, sem fazer um devido aquecimento. Isso aí ele vai estar se sujeitando a uma lesão. E se estiver participando de algum campeonato, né, que tenha jogos de formas consecutivas, também é bom ele fazer o recovery, que se trata de dar uma ajuda, né, são técnicas de ajuda à recuperação muscular, porque o acúmulo também pode gerar a lesão, né? A avaliação da dieta, uma das coisas muito importantes, né? Se eu tenho uma dieta desregrada, desbalanceada, pouca rica em proteína, muito rica em gordura, eu posso estar deixando o meu músculo sujeito a uma lesão. E avaliações dos níveis de estresse muscular. Isso aqui mais no
nos trabalhos profissionais, né? Eles, através de exames de laboratório, eles têm como mensurar melhor esse nível de estresse muscular, mas os atletas recreacionais, a gente pode estar dando dica de musculatura dolorida, né? Dificuldade de contração muscular. É bom ele descansar, porque se ele for praticar algum esporte nessa condição, ele vai estar correndo o risco de fazer a lesão. Não conseguimos prevenir, o atleta foi teimoso ou excedeu muito a sua capacidade e se lesionou. O tratamento, na visão da fisioterapia e da educação física, é respeitar o período de afastamento, utilização de técnicas de analgesia da fisioterapia, principalmente para dor, gelo e todos a eletroterapia, e o fortalecimento progressivo de acordo com a liberação médica e tolerância do atleta. Então, muitas vezes a dor, principalmente da contratura, né, e da contusão, ela se dá em uma angulação específica, né, numa amplitude específica. E às vezes a gente pode trabalhar contrações musculares fora dessa angulação e dessa amplitude, que eu posso estar favorecendo a diminuição de perca da força muscular e também com relação ao realinhamento das fibras, né, e a recuperação da lesão muscular. Aqui tem alguns exemplos de exercícios no trabalho de recuperação muscular. Esse primeiro, uma força isométrica, já o atleta sem dor, né? Ele está sustentando todo o corpo apenas com uma perna e a cada 5 segundos ele troca, né? Somente força isométrica dentro de uma angulação que ele permita fazer o exercício. Nesse aqui, a gente já tem um foco excêntrico, bem lenta. Esse exercício aqui vai ajudar muito a reorganização das fibras musculares, que após uma lesão muscular fica desorganizada. E aqui, finalmente, ele já numa condição de volta ao esporte, a gente vai trabalhar um pouco de potência muscular, né? Potência com resistência. Aqui ele vai fazer até fadiga. Rafael, me escuta? Oi? Desculpa te interromper, mas é porque os seus slides não estão passando, tá? Eu acho que essa parte dos exercícios seria importante, né? A visualização do slide. Por isso que eu te interrompi, tá? E aí, como é que a gente vai solucionar esse problema? Pronto, vou desativar aqui a apresentação. Aí eu vou passar a apresentação de novo para você. Aí quando for compartilhar novamente, só clicar em ecrã inteiro, tela cheia. É bom que esteja em tela cheia para a gente conseguir visualizar os slides. Compartilhamento de tela. Aí aqui para mim tem guia do Chrome, janela e tela cheia. Tela cheia, isso. Cliquei em tela cheia. Desculpa. Então, aqui, como eu exemplifiquei, é uma sequência de fortalecimentos musculares após lesão muscular, né? Nesse primeiro vídeo aqui, ele está fazendo um exercício isométrico, numa angulação onde não cause dor na musculatura, né? Já depois de toda a fisioterapia ter finalizado as questões das dores, né? Então, aqui, a cada 5 segundos, ele está trocando a perna dele, né, com carga, fazendo força isométrica. Nesse segundo exercício, a gente está com um foco excêntrico. Aqui ele puxa, e essa fase aqui da bola afastar, ele faz um alongamento do músculo, e isso favorece uma reorganização das fibras musculares, que depois da lesão muscular elas ficam desorganizadas. E por fim, aqui já perto de voltar para o esporte, a gente está trabalhando potência com resistência, né? Ele vai tacar o calcanhar na bola aí com a maior velocidade possível, com explosão, com potência e com resistência para a preparação à volta ao esporte. Entorse de joelho, isso aqui é um protocolo, nosso protocolo de tratamento do entorse do joelho, né, da ruptura do LCA, que foi explicado pelo Eduardo. Na fase 1, na primeira fase, é uma fase totalmente voltada para a fisioterapia. A musculação é uma contraindicação. Nessa fase, nós queremos controlar edema, restaurar a amplitude de movimento, restaurar a função do quadríceps, né? Começar a fazer exercícios sem muita carga, mas já para reativar o quadríceps que fica desconectado, né? Diria assim, após a cirurgia. Numa fase 2, de 2 meses a 4 meses, a musculação já pode entrar, os exercícios de força já podem entrar, né? O fortalecimento do quadríceps um pouco mais avançado, glúteos, adutores, isquiotibiais, panturrilhas e abdutores, restaurar a amplitude, a normalidade e amplitude da marcha,
tolerância à caminhada e na fase final, na etapa final dessa segunda fase, começar a preparar para a corrida. Não pode, nesse momento, fazer exercícios que promovam a anteriorização da tíbia, que pode estragar a cirurgia, pode afrouxar o ligamento. Na musculação, a cadeira extensora é um equipamento que pode vir a favorecer isso. Então, a gente prefere não usar nada de salto, nem deslocamentos com mudança de direção. Tudo isso pode fazer com que a cirurgia seja estragada, né? Diria assim. De 4 a 7 meses do pós-operatório, na fase 3, é um fortalecimento mais agressivo, intensificar exercício de potência, né? Já posso dar pequenos saltos, intensificar a corrida, mas nesse momento eu ainda não posso fazer exercícios que promovam a anteriorização da tíbia, bem como deslocamento com mudanças de direção. Esse neoligamento ele ainda não está maturado, não está pronto para esse tipo de exercício. Aí sim, de 7 a 9 meses do pós-operatório, eu vou fazer um treino, um gestual funcional, gestual esportivo para retornar ao esporte e não ter maiores contraindicações, a não ser o medo do paciente, que tem que ser respeitado, né? À medida que ele for perdendo o medo, vai aumentando-se a complexidade dos exercícios. Aqui também tem uma sequência, né? Nesse primeiro exercício, seria um exercício de força, né? Bem equilibrado, segurando o espaldar, com o objetivo de força dinâmica, né? De melhorar a função do quadríceps. Isso, 1 mês e meio pós-cirurgia, esse exercício já é possível, dependendo do paciente. Nesse outro vídeo aqui, já envolve bastante propriocepção, bastante equilíbrio, já é um exercício mais avançado, onde ele faz rotações e o joelho tem que permanecer firme. Tanto o vídeo 2 como o vídeo 3, esse vídeo 3 aqui com essa anilha verde, isso é um lutador de jiu-jitsu que fez cirurgia de LCA, ele faz esses movimentos de rotação em cima do joelho para ter uma força sinérgica aí de toda a musculatura corporal para proteger de uma nova lesão. A musculatura é um protetor do joelho, juntamente com os ligamentos. Se eu tiver essa musculatura bem protegida, eu vou favorecer ou dificultar que eu tenha uma nova lesão, né? Não é impeditivo, os mecanismos de lesão às vezes se sobressaem. Aqui, exercício de potência, ele já faz saltos unilaterais, né? E por último, um exercício de potência com explosão muscular. Ele dá 3 saltos e o tiro de velocidade para readquirir confiança. Entorse de tornozelo, né? Tratamento, coloquei aí uma imobilização interrogada, acho que é importante muito a gente refletir. Antigamente era mais comum qualquer espécie de entorse colocasse o gesso, né? E já foi notado, isso não é uma prática mais comum hoje em dia, mas naquela época notava-se que dificultava muito o tratamento, a volta ao esporte, muito atrofia da panturrilha, do tibial anterior, dos fibulares, o que dificultava muito a volta. Então, como bem o Eduardo colocou, respeitando os critérios para se pedir o raio-x ou não, uma vez não tendo fratura, não existe a necessidade da imobilização, principalmente a imobilização fixa, né, que é o gesso, que não tem como você tirar para colocar gelo e para fazer já as drenagens do edema. Então, uma vez constatado que não houve fratura, a imobilização deixa de ser necessária e o encaminhamento para a fisioterapia o mais rápido possível, que vai ajudar a drenar todo aquele edema e voltar à mobilidade do tornozelo à normalidade. Então, utilizar técnicas de analgesia e fortalecimento progressivo de acordo com a liberação médica e tolerância do atleta. Aqui também temos exemplos de exercícios para controle da dor, que é esse primeiro aqui, né? Então, exercício com elásticos leves, vai movimentando, vai ajudar a drenar edema. Isso é um atleta master, esse exemplo desse vídeo, um atleta master estava com 2 semanas de entorse do tornozelo e na ressonância dela deu ruptura do talo fibular, foi o ligamento citado pelo Eduardo, e até uma possível indicação cirúrgica, mas no caso dela aqui não foi necessário. No segundo vídeo aqui tem um exercício isométrico com propriocepção, é um exercício que não é fácil, principalmente para quem está com medo, ela fica só com a ponta do pé na anilha, muita isometria de panturrilha, muita estabilidade ali dos fibulares e do tibial anterior, e finalmente, passado esse momento de edema, de dor, eu tenho que dar confiança para o atleta para ele voltar ao esporte, que eu utilizo esse exercício para uma liberação final.
coordenação dos braços com a ponta do pé e até um mecanismo de lesão. Quando você está com a ponta do pé, o encaixe articulado da articulação tornozelo está mais rasa, né? Diria assim, está mais propensa ao entorse. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar passando a visão da educação física e da fisioterapia dentro do tratamento das lesões, né? Espero ter contribuído para as orientações que os colegas da área da saúde possam dar aos seus pacientes. Pessoal, boa tarde, né? A doutora Luzete me apresentou aí no início, tá bom? Estou substituindo ela aqui na moderação no final. Agradeço a presença de todos. Rafael, Eduardo já é de casa, meu colega de residência. E assim, eu queria só pontuar algumas questões, não como especialista, né? Eu não trabalho com medicina esportiva, eu faço coluna, mas vez ou outra a gente pega também lesões relacionadas à coluna, mas a princípio eu queria ter um olhar do médico generalista, né? Como é que, enfim, como é que seria a abordagem desse colega para poder chegar até vocês. Então, primeiramente, Eduardo, você falou no início sobre as doenças cardiorrespiratórias, né? Ou seja, antes da atividade física. A gente cansa de estar no consultório e, às vezes, o paciente chega pedindo um atestado para a realização de atividade física. Isso é comum tanto para o ortopedista como também para o médico generalista. Aí o clínico diz, não, eu não vou dar esse atestado, vá para o ortopedista. E aí, Eduardo, o que você acha, assim, na visão do médico generalista ou do ortopedista geral, quais exames seriam assim, interessantes para um screening, de uma avaliação de uma rápida cardiorrespiratória para liberar esse indivíduo para o esporte, né? Na verdade, com um atleta amador, considerando atleta amador, né? Recreativo. Ótimo ponto aí, Alberto. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e a Sociedade Brasileira de Cardiologia têm juntas, né, um protocolo de avaliação pré-participação. E aí, para esportistas, né, amadores, né, o que a maioria da população atende, a maioria de nós médicos atendemos mesmo, né, é recomendado uma boa anamnese, um exame físico completo, isso é fundamental, né? Principalmente com ênfase em história familiar e história patológica pregressa, para a gente identificar algum fator de risco cardiovascular aí nesse indivíduo que possa ser agravado com a prática esportiva, em especial histórico de morte súbita na família, né? Então, diante disso, o histórico de morte súbita já liga o alerta, teria que fazer uma investigação maior. Mas além da anamnese bem feita em exame físico completo, 2 exames são recomendados de maneira geral aí para a faixa etária do adulto jovem, né? De modo geral é recomendado pelo menos, mesmo que anamnese e exame físico não identifique nada, pelo menos hemograma e eletrocardiograma precisam ser feitos de acordo com as sociedades brasileiras, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui no Brasil é recomendado no mínimo hemograma e eletrocardiograma. Se tiver alguma suspeição, alguma alteração no eletro, dependendo da alteração, ecocardiograma, né? E na população mais idosa, já o eco e, se possível, um teste ergométrico também. Perfeito, Eduardo. Obrigado. Eduardo, mais uma questão você comentou na sua apresentação sobre as lesões por overuse, tá? A gente vê muito isso. Em casa, eu passo por isso, né? Minha filha é atleta amadora de vôlei, e vez ou outra ela tem esse tipo de lesão. Ela já teve no punho, né? E no joelho, né? Teve uma lesão do tendão patelar. Eduardo, na sua prática, como é que você indica a prevenção desse tipo de lesão? Porque, no caso, ela já faz trabalho de fortalecimento muscular, isso está relacionado a uma má nutrição, uma nutrição inadequada, um excesso de treino. O que você fala dessas lesões por overuse, por favor? A lesão por overuse é um conjunto de fatores, tá? Principalmente o controle de carga inadequado. Então, um exagero na prática esportiva, né? Não controlar as intensidades e volumes dos treinos, falta de um fortalecimento muscular inadequado, um sono não tão reparador, uma dieta não tão adequada. Então, é um conjunto de fatores. É de ação aí multidisciplinar. E como prevenção, você tem que atuar em todos esses planos, né? Então, ter uma nutrição mais específica, né, para demanda, um controle de carga adequado, que aí o Rafael, né,
tem uma vasta experiência nisso aí, para poder fazer um treino de fortalecimento específico para o esporte, que seja o praticado, no seu caso, sua filha é vôlei, e o controle de carga, isso acaba sendo o principal e mais difícil. Saber qual que é o limite ali para poder tirar o máximo proveito desse esportista é muito próximo do limite ser extrapolado e causar uma lesão. Então isso realmente é uma dificuldade que a gente tem no esporte profissional. Tem algumas valências que a gente leva em consideração, mas de maneira geral, né, para a atenção primária, para o generalista, é a percepção de esforço de cada um e ter esse trabalho de conscientização da gente, né, do profissional de saúde, conscientizar para que esse indivíduo aí não extrapole o seu limite, né? Ok, Eduardo, excelente. Só mais duas perguntinhas, o tema é bastante interessante, então a gente poderia se delongar aí pela tarde toda, né? Mais outra dúvida, assim, falando mais leigo, né, Eduardo? Você falou que no policy, né, no acrônimo, no protocolo que você usa no tratamento, você falou da crioterapia. Eduardo, quando que a gente pode lançar mão da famosa compressa morna, né? Os pacientes perguntam muito, doutor, compressa fria ou compressa morna? De uma forma sucinta, o que você diria? Vamos lá. Nenhum das duas vai acelerar a cicatrização de lesão muscular, tá? Então, o gelo, de maneira mais aguda, ele vai ser interessante para analgesia, ele dá conforto, mas não vai acelerar a cicatrização do músculo de maneira alguma. A compressa morna seria mais para sintomas mais crônicos, aquela artrite mais crônica que pode dar um conforto. Na prática, você vai priorizar mais o gelo mesmo, tá? Nas lesões esportivas, o gelo. No paciente crônico, com artrite, tudo, é o que trouxer mais conforto para ele. Porque tem pacientes que sentem conforto com gelo, tem pacientes que sentem conforto com compressão morna, e tem pacientes que não tem diferença nenhuma de conforto com nenhuma das duas. Aí não vale a pena usar nenhum dos dois. Mas basicamente isso. Ok, meu irmão, só para finalizar, Eduardo, assim, a questão dos sinais de alarme, né? Quando sai do médico generalista para encaminhar para o especialista? Eu digo isso porque aconteceu, né, no consultório, atendi um paciente, ele gosta sempre de esquiar, ele estava em Aspen, e aí ele teve uma queda e acabou tendo uma contusão mesmo ali no nível da musculatura lombar, ali, quadrado lombar, os eretores da coluna, e ele evoluiu com hematoma. Disse que foi ao médico, o médico disse, espera que isso aí reabsorve. Ele voltou para mim com 2 meses depois, e o hematoma já estava infectado, estava fazendo febre diária, enfim, é um quadro bem mais difícil de tratar. Qual a dica que você dá para o médico generalista em relação a essas lesões mais comuns, quando que deve encaminhar para você, para o médico especialista do esporte, ortopedista, no caso? Bom, esse é um ponto que a gente tem que ter sempre um bom senso crítico, né? Se você não se sente seguro, confiante, não tem aquele conhecimento específico para tratar determinada lesão, é melhor que se encaminhe para o especialista logo, né? Para evitar situações como a que você descreveu. Claro que isso é uma minoria, não é o mais comum. Então, quando você tem dúvida, tem uma lesão muscular, alguma lesão assim contusional, você faz o tratamento inicial ali com a fisioterapia, analgesia, se possível reavaliar o quanto antes, com 48, 72 horas. Se não tiver uma melhora, já é melhor que seja avaliado mais especializadamente, tá certo? Porque não melhorar já é um sinal de alarme, tá? E, obviamente, algumas lesões aí, principalmente envolvendo a coluna, se tiver algum déficit neurológico, tem que ir de cara, né, para um especialista, né? Ok, Eduardo, obrigado. Vou deixar para o final uma perguntinha aqui para os dois. Passando agora para o Rafael Dantas. Rafael, muita satisfação em conhecê-lo, tá? Muito interessante sua formação, educador físico e fisioterapeuta. Então, abrange bem essa parte da reabilitação desses pacientes, né? Rafael, tu citou na tua apresentação a questão do recovery, né? Tu pode explicar, assim, para o público leigo, algum exemplo do que seria isso, essa questão do recovery na reabilitação desses pacientes? Não, com certeza. Principalmente na questão da lesão muscular, da prevenção da lesão muscular vai ajudar muito, né? O recovery são técnicas de ajuda à recuperação muscular após uma exaustão de exercício. Você fez o exercício, foi muito exaustivo, está com uma musculatura muito cansada, então existem técnicas fisioterapêuticas que vão auxiliar nisso aí. Então tem a bota de compressão, a própria crioterapia, alguns recursos de eletroestimulação,
tem as pistolinhas de massagem, né? Massagem, drenagem, né? Então, são conjuntos de técnicas progressivas que vão ajudar essa musculatura a restaurar a sua função normal. Uma vez você praticar algum excesso com a musculatura sob cansaço, sob fadiga, você vai estar correndo o risco de fazer alguma daquelas lesões que o Eduardo citou. Rafael, pegando o link aí que você falou sobre a crioterapia, né? Às vezes os pacientes chegam perguntando para a gente no consultório o que eles viram na TV, né? E aí passou no programa de TV a questão do uso daquelas câmaras frias, né? Para reabilitação pós-lesão. Né? Tem muito em São Paulo, acho que mostraram várias clínicas em São Paulo. Dentro da tua experiência, isso é válido para o atleta amador, só vale mais para o atleta profissional? Você tem experiência no uso desse tipo de tratamento? Sim, ali é a utilização em cima do recovery, né? Sim. Quando a gente faz um exercício muito exaustivo, a gente faz várias microlesões musculares, né? Não é uma lesão incapacitante, não é uma lesão que vai tirar a função, mas teoricamente, né? E tem atleta que se sente muito bem com isso. O Eduardo falou que não aceleraria o processo, mas às vezes a questão psicológica, emocional do atleta, ele em acreditar que aquilo ali está funcionando, é nesse sentido, né? E seria reparar essas microlesões, acelerar o processo de restauração muscular para, de uma próxima atividade, ele ter um menor risco de lesão. A ideia seria essa. Ok. Rafael, me tira uma dúvida, isso a gente vê constante no consultório, quando que você passa do controle da dor para o fortalecimento muscular? Eu vi que você falou que após o encaminhamento do físio, né, o físio ele faz o controle da dor, só que às vezes a gente tem eu acho que uma falta de comunicação com o colega, às vezes o paciente está no quadro agudo de dor, e aí o colega da físio já quer fazer exercício de mobilização, né? Já começa como se fosse um pilates, no meu caso, e o paciente volta com piora da dor, né? Tu tens experiência com isso, puxando um pouco também para a tua formação com fisioterapeuta, ou tu só espera, vai caminhar para mim, eu já faço a parte motora? Não. E é muito importante a sua pergunta, uma vez que a gente tem que entender que cada indivíduo responde de maneira diferente. No exemplo que você deu da coluna, é especialmente difícil, porque o que funciona para uma pessoa pode piorar o quadro de outra. Então, não se tem um protocolo, às vezes na reabilitação do LCA, tem um protocolo, é mais fácil, é você seguir, respeitar o tempo em cada fase de cada indivíduo, mas na coluna é especialmente difícil, porque é algo que funciona com uma pessoa, no quadro da outra piora. Né? Então, você tem que estar com o feedback constante, a avaliação do seu paciente. Né? Você também não pode esperar passar a dor completamente para começar o fortalecimento, porque a falta do fortalecimento vai também contribuir para que ela permaneça no quadro álgico. Né? Agora, eu costumo usar a escala, análogo da dor, de 1 a 10, e eu gosto muito dentro do exercício de ver se essa dor é progressiva, porque muitas vezes ela é decressiva. O que ele estava precisando era realmente de contração muscular, de movimentação, para sair do quadro álgico, né? Então, vamos lá, começar. Dói nesse exercício? Rafael, dói, mas é uma dorzinha nota 2, eu suporto. Depois vamos tentar. Rafael, saiu de 2, agora está 3. Então, tem que interromper imediatamente, porque esse exercício está causando inflamação, está causando dor. Então, eu tenho que pegar exercícios que melhorem, e não que piorem o quadro. Né? Eu costumo dizer assim, quando a gente está dormindo, a gente se mexe. Por quê? Porque a nossa articulação não foi feita para ficar parada. Se você passar um dia sentado, você vai ficar com dor na coluna, dor nas pernas. Então, nosso corpo foi feito para se movimentar. Por isso que a gente, até dormindo, movimenta. Então, essa questão de ficar parado, às vezes pode ser uma questão que você vai piorar ainda mais um quadro. Muito boa colocação, Rafael. Isso aí, o tratamento individualizado, né? Não fazer uma receita de bolo. Agora, a última pergunta para os dois, né? Que o pessoal chega muito no dia a dia, o paciente, o vizinho, o amigo, enfim, chega perguntando sobre 2 esportes que estão na moda agora, né? Eu saio um pouco do Eduardo, que é mais a parte do futebol, esses esportes de alta performance, né? E vou para o atleta amador. Eduardo e Rafael, a pergunta. O que vocês veem no dia a dia de vocês de lesões, né, ocasionadas pelo crossfit, pelo beach tênis?
São lesões realmente significativas? Tem alguma forma dos atletas, né, os atletas amadores, entre aspas, que praticam essas modalidades, eles reduzirem o risco dessa lesão? Vamos dizer assim, protocolo para saber se aquele paciente tem condições ou não de fazer esse esporte, né? Eu vejo, às vezes, os colegas do CrossFit tem muita lesão, né, Eduardo? Você sabe mais que eu. Enfim, lesão de joelho e, ao mesmo tempo, a lesão do tênis, né? Muita lesão de cotovelo. Então, eu queria saber de vocês na prática diária, porque é o que está na moda, né? CrossFit e beach tênis. E o que vocês me dizem? Bom, assim, em todos os esportes, a principal lesão acaba sendo a lesão muscular mesmo, e é o que acaba chegando mais mesmo, a lesão muscular. O CrossFit, ele tem lesão cirúrgica do joelho, eventualmente já operei alguns praticantes de CrossFit, né, por lesões do joelho, mas não é o esporte, em se tratando de lesão cirúrgica do joelho, não é o que tem a maior incidência, né? Aí o futebol realmente acaba superando, até também pela quantidade de praticantes, né? Mas pela modalidade esportiva em si, que tem mais pivotagem, mais mudança de direção, acaba lesionando mais. Mas o que eu vejo muito no CrossFit são duas coisas, que ainda bem percebi que vem melhorando aí, os head coaches têm atentado nisso. Primeira coisa é um não fortalecimento muscular específico, porque muitos acham que está lá fazendo agachamento, está fazendo levantamento de peso olímpico, né, que faz parte aí do CrossFit, e está servindo como um fortalecimento específico, mas não é bem assim. Segundo ponto é a técnica, que às vezes em busca ali de uma superação com maior cargo para fazer em menor tempo, você deixa a técnica de lado e aí sobrecarrega a coluna, né, que a região lombar é o principal ponto de dor no CrossFit, segundo o ombro e terceiro o joelho, tá? Então, muitas vezes se deve à técnica errada na execução dos movimentos. Então, é importante aí os head coaches ficarem muito atentos nisso e a gente, como profissional de saúde, orientar que façam um fortalecimento com a cadência adequada, específica aí para o esporte, para o CrossFit, no caso, e respeitar a técnica, né, do movimento. Eu posso fazer algumas contribuições a respeito. Como eu coloquei, parte das lesões musculares pode ser evitada com um bom aquecimento, né? Então, esses atletas recreacionais, eles costumam chegar para a prática do esporte e direto ao ponto, né? Não faz nenhum tipo de aquecimento, nem ativação muscular. Então, o ombro é uma articulação que tem pouco encaixe, depende muito dali da ativação e do fortalecimento do manguito rotador, e é muitas vezes deixado de lado e se vai para repetição, repetição. Então, acho que um protocolo de aquecimento, alongamento, ativação, alongamentos dinâmicos, né? Eu acho que já diminuiria bastante. O CrossFit, o problema que eu vejo do CrossFit é o indivíduo não respeitar os seus limites, né? Porque tal qual qualquer outro esporte, o CrossFit ele busca a evolução e performance, sendo que ele envolve altas cargas, né? O cara que joga futebol, que joga vôlei, beach tennis, ele quer ser cada vez melhor em cada uma dessas atividades e ele se arrisca um pouco mais. O CrossFit tem um risco adicional porque ele pode estar ali levando altas cargas, se ele não tiver uma boa força, uma boa técnica, como o Eduardo colocou, ele pode estar colocando numa situação de uma lesão grave, né? De um perigo maior, tanto no ombro como na coluna. A gente já viu alguns vídeos aí de algumas situações, mas não é um problema do esporte em si, é uma imprudência, né? Uma imperícia do indivíduo. E às vezes você passa esse tipo de atividade por várias pessoas, para várias pessoas ao mesmo tempo, né? São 20 pessoas com muitas barras. Então, você tem um certo nível. Então, acho que a conscientização de respeito às etapas é muito importante na questão do CrossFit e nesses outros esportes, a questão tanto do aquecimento como a questão do reforço muscular em separado, né? Ok. Rafael, só uma colocação bem rápida. Aquele gráfico que eu coloquei de fibras musculares e ativações, o CrossFit ele respeita aquilo perfeitamente. O CrossFit ele tanto trabalha exercícios de baixa carga, mas com muitas repetições, então treina bastante fibra tipo 1, como também ele tem os dias que tem muita carga com pouca repetição. Agora, o indivíduo é que normalmente gosta de competir com quem está do seu lado, gosta de arriscar mais e se coloca em risco. Rafael, pega no teu link aí a questão do aquecimento pré-treino.
Alonga antes, alonga depois? Como é que é essa pergunta aí que fica? Alongamento. O alongamento estático, né, aquele alongamento tradicional, ele já está comprovado que ele é importante por uma questão de flexibilidade, mas com relação ao desempenho dentro do esporte, ele não faz nenhuma diferença ou pode até atrapalhar, né? Se você vai fazer um esporte que exija muita explosão e muita força e você faz muito alongamento antes, isso pode ser prejudicial. Mas assim, tem que ser muito alongamento mesmo, não é aquela coisa de você dar uma alongadinha e pronto. Agora, o alongamento dinâmico, né, com movimentações articulares, aquecimento articular, acordar o músculo, isso realmente é fundamental, né? Muito importante para você preparar o seu corpo para determinada ação. Não ir com o corpo totalmente frio, com a musculatura adormecida, sem ativação, sua articulação vai estar muito mais instável e não preparada para aqueles movimentos que você irá executar. Pessoal, agradeço demais, foi um aprendizado imenso. Acredito que tenha sido muito de grande valia com o público de forma geral, né? Isso vai ficar no YouTube, então por isso que eu fiz também essas perguntas mais gerais, que é o que interessa, né? O paciente mais leigo, e também interessante para o médico generalista, até para o ortopedista geral. Aprendi muito com vocês. Então, vez ou outra chega um paciente desse no consultório, e a gente tem que saber pelo menos como é que maneja inicial antes de encaminhar para vocês, tá? Agradeço a participação do Dr. Eduardo Vasconcelos, tá? Grande nome aí da medicina esportiva do Ceará. Rafael Dantas, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, o seu trabalho excelente, formação espetacular, né, entre a fisioterapia e a educação física, excelente. Agradecer a professora doutora Luzete, né, que começou a iniciar a moderação, pelo convite, e a professora Sheila, que é responsável pelo núcleo disso aqui da UFC, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é um horário meio complicado, mas é isso, né? Informação não tem hora, viu? Obrigado. Obrigado mais uma vez ao convite. Até uma próxima. Valeu, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.